Os movimentos sociais são formados por indivíduos que defendem e lutam por causas sociais e políticas. É uma forma da população se organizar, expressar seus desejos e exigir os seus direitos. Essas ações coletivas são usadas em forma de manifestações, greves, passeatas e entre outras. Esse direito que a população tem de manifestação é assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E nos últimos anos, muitas pessoas saíram nas ruas lutando pelo seu direito e colocando o conceito de movimento social em prática. Mas devemos saber diferenciar movimento social de manifestação espontânea. Manifestação espontânea acontece, por exemplo, em um campo de futebol, quando um certo grupo de pessoas estão reunidos com o mesmo objetivo, mas não defendem a mesma ideia. O direito de manifestação é assegurado pelo artigo 5º do século XVI da Constituição Federal de 1988. E nos últimos anos, muitas pessoas saíram às ruas lutando pelos seus direitos e colocando o conceito de movimento social em pauta. O que são movimentos sociais? Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam ou lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos. São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades. No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70, por serem fortes opositores ao regime militar. O movimento estudantil pode ser destacado, pois nessa época, grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a Passeata dos 100 mil, assim como no período das diretas, já do impeachment do Fernando Collor, nas décadas de 80 e 90. O ambientalismo consiste em movimentos sociais que têm em defesa do meio ambiente sua principal preocupação, reivindicando medidas de proteção ambiental e, sobretudo, mudanças nos hábitos e valores da sociedade. O ambientalismo começou a concluir com maior consistência quando os cientistas passaram a analisar os efeitos causados pela ação humana na natureza e foram criadas áreas de proteção e assim começou a haver várias mudanças. Mecanismo e repercussões do dano ambiental. O que é o dano ambiental? É a lesão dos cursos ambientais. Derretimento dos gelos e a expansão térmica das águas, resultando na elevação do nível dos oceanos, ameaçando o futuro das regiões litorâneas, onde se localiza um vasto número de aglomerados urbanos, incluindo megacidades como Rio de Janeiro, Buenos Aires e Nova York, que podem vir a ser submersas em graus variáveis, provocando perdas materiais e culturais incalculáveis e migração humanas em massa, que vão causar, por sua vez, o avanço sobre as áreas virgens. Conforme a estimativa apresentada em 2007 pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mesmo com a estabilização imediata das emissões de gases do efeito estufa, a elevação do nível marítimo deve continuar por muitos séculos, apenas pela expansão térmica das águas, elevando-se o nível do mar. Também desaparecem ou se alteram os ecossistemas costeiros, derretendo-se os gelos, a circulação termorralia dos mares se altera, os ecossistemas polares e montanhosos são afetados e o suprimento de água doce para o consumo humano e irrigação de lavouras diminui. No homem, as mutações podem desencadear câncer de pele e doenças no sistema imunológico, e na natureza suas consequências são imprevisíveis. A poluição da água compromete a saúde e o abastecimento humano e danifica a vida aquática, também como efeitos de larga distribuição. Vamos falar sobre o ambientalismo, controvérsias e perspectivas do ambientalismo. O ambientalismo não pode ser descrito como um movimento homogêneo, dada a imensa variedade de correntes que integram, com visão de mundos, objetivos, métodos de atuação distintos, transitando de propostas
desde as propostas mais radicais até as mais inócuas. Mas espera aí, por que ele não pode ser considerado um movimento homogêneo? Porque no movimento homogêneo existem dois lados, o lado A e o lado B, onde esses dois lados têm uma semelhança entre si em suas ideias. Suas ideias são semelhantes entre si. Já o ambientalismo, não tem isso. O lado A e o lado B são perspectivas e controvérsias. Um lado fala e o outro discute. Vamos falar sobre as perspectivas. O ambientalismo visa a proteção de recursos naturais e a recuperação das áreas que foram degradadas de consequências das ações do homem. No Brasil e no mundo, existem diversas organizações que possuem uma atuação norteada pelos princípios do ambientalismo, como o Greenpeace e o WWF Brasil. Mas aí, perspectivas, vamos ver as controvérsias. Podemos citar o nome de Russ Limbaugh, figura influente da mídia norte-americana e autor de 2 bem polêmicos best-sellers. Ele disse que os ambientalistas são muitas vezes fanáticos e trocaram fatos por crenças. Disse também que não há motivos para acreditar no aquecimento global e que o homem não tem a responsabilidade pela redução da camada de ozônio. Sometimes getting high makes it better, but in the end it doesn't really matter. Break heart, break bones. Nós iremos falar sobre os movimentos ecológicos, ambientalismo ou movimento verde, que é apenas um movimento que pode possuir essas 3 denominações, dependendo da localidade ou da pessoa que irá falar. Então, caso alguém escute em algum lugar, não sei o que, é o movimento ecológico. Não sei o que é o ambientalismo. O movimento verde. São a mesma coisa. O que muda é apenas a denominação. Então, vamos lá. Os movimentos ecológicos são um heterogêneo feixe de correntes de pensamento ou de movimentos sociais que surgiram em decorrência da percepção da sociedade para os problemas ambientais, pois se comprovou que essas causas dos problemas ambientais, como queimadas, como desmatamento, como diversas outras coisas que estão relacionadas com a natureza, foi comprovado que elas estavam destruindo o nosso habitat. Estava tendo consequências assustadoras e algumas delas até irreversíveis, e colocando em risco a vida da maioria ou de todos os seres vivos, inclusive da nossa própria espécie. Embora na antiguidade ocidental fossem registradas diversas preocupações no sentido de proteger a natureza e diversas tradições aborígenas e religiosas de diversas partes do mundo também dessem atenção a ela e a entendessem como algo sagrado, isso não foi possível, não foi o suficiente para que tivesse uma preocupação, uma consciência ecológica em larga escala, capaz de impedir toda essa devastação da natureza, do nosso meio ambiente, dos habitats dos animais, da vida dos animais, da sua alimentação e de tudo isso. Isso não foi algo que teve uma revolta muito grande e que pudesse impedir tudo isso. Claro que houve uma diminuição, porque geralmente quando ocorrem diversos movimentos por parte não só de um grupo, mas de diversos grupos de todo mundo, sempre há uma mobilização da parte das pessoas, mas não há uma mobilização total, porque nem todas as pessoas entendem que a natureza é sagrada, que a natureza é algo especial e que sem ela a gente não consegue viver, porque sem ela o nosso ar não é limpo, a gente não tira a nossa alimentação, porque claro, muitos vão dizer, mas a nossa alimentação não é da natureza, é do supermercado. E para chegar ao supermercado, o que acontece? Diversas coisas. Primeira coisa que vai acontecer é o plantio. Contudo, o ambientalismo teve que esperar o fim das grandes guerras mundiais para que ele pudesse emergir como uma tendência influente e campos de estudos específicos. Tendo em vista que o modelo de desenvolvimento global em vigor naquele tempo era baseado
em algo, era baseado como forma de, por exemplo, eles achavam que havia um crescimento contínuo da sociedade, havia uma grande manipulação de tecnologia da natureza e acreditavam que os recursos naturais eram inesgotáveis e que serviam apenas para manter os seres humanos, manter a sociedade ali no geral. Apenas para eu vou lá, cortei algo, por exemplo, cortei madeira, fiz papel, botei lá no supermercado para vender para o ser humano. Acreditavam que era basicamente para isso. Ninguém pensou em animais, ninguém pensou no nosso lar, ninguém pensou em nada, só isso. Simplesmente, a natureza só serve para isso, então tanto faz. Acho que foi esse o pensamento dele. Nesse tempo, já havia um desmatamento tão grande que era incapaz de se falar na história da humanidade. Porque já havia desmatado muito, já havia queimado muito, já havia acabado com quase tudo. Mas, como já foi dito por inúmeras organizações internacionais respeitadas e pesquisadores renomados de diversas universidades, de diversas partes de todo o mundo, se a humanidade continuar desse jeito, daqui para frente, a gente vai ter consequências catastróficas e irreversíveis para o nosso planeta. Porque a gente tem que ter em vista que a população está cada vez mais crescendo e colocando mais pressão nos recursos naturais, querendo mais e fazendo menos. E se isso continuar dessa forma, isso não sou só eu que estou falando, grandes pesquisadores, grandes organizações reconhecidas por todo mundo também falaram que se continuar dessa forma, há um grande risco de o nosso planeta se acabar enquanto Propostas e novos desafios. Entre as principais propostas dos ambientalistas, a partir das análises de David Pepper e Keith Pelwish e Leserowitz, podem ser destacadas: produção de bens, tecnologias e serviços realmente necessários para a humanidade, sem levar-se em conta se dão lucro ou não, com o uso mínimo de recursos naturais. Estabelecer limites objetivos para o desenvolvimento, levando em conta que o planeta não suportará um crescimento infinito da população humana, com todas as suas demandas associadas. O comércio internacional deve ser reduzido, privilegiando a produção e consumo intrarregionais e que respeitem características locais, adotando-se meios alternativos de produção, com menor uso de energia e fazendo uso de fontes renováveis e limpas. Como exemplo, Rush Limbaugh, figura influente da mídia norte-americana e autor de 2 polêmicos best-sellers, disse que os ambientalistas são muitas vezes fanáticos e histéricos, que trocaram fatos por crenças. Outras críticas dizem que a preocupação exagerada com a natureza constitui um impedimento ao crescimento econômico e ao bem-estar social, que o movimento é manipulado por interesses políticos e que as previsões de crise global não passam de uma tentativa de aterrorizar as pessoas a fim de controlá-las. Também é dito que o ambientalismo é uma máscara verde para um programa totalitário e internacionalizante, que o movimento dá indevidamente maior importância à natureza do que às pessoas. Controvérsias e perspectivas. A heterogeneidade que caracteriza o ambientalismo é considerada por muitos de seus integrantes como um de seus pontos fortes, permitindo-lhe absorver uma vasta gama de interesses e conhecimentos e tocar nas mais diversas questões, mas, por outro lado, abriu a porta para inúmeras críticas a respeito de sua alegada inconsistência.